Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, senhores, o vídeo hoje é psicodélico, senhores. Psicodelia total aqui, senhores. E, cara, algumas coisas me levaram a pensar. Hoje eu queria falar um vídeo sobre discussão no YouTube em si. Ou a possibilidade de ter uma discussão no YouTube. O que é algo, senhores, que eu não sou ingênuo o suficiente. E pra ver a fumaça, cara, saindo aí. Vapor. Galera, eu não sou ingênuo o suficiente. A galera falou porque meus vídeos são, muitos deles são discursivos. E eu coloco meu ponto de vista aqui. Mas eu nunca fui ingênuo o suficiente para pensar, senhores, que eu estaria de alguma forma mais perto ou mais longe da verdade. Disso que chamam verdade. Senhores, eu acordei agora às 2 horas da tarde. Tá, ainda tá minha cama ali, ó. Escutou com a voz assim. Galera, é o seguinte. É óbvio que eu boto minha opinião, mas é coisa totalmente diferente. Eu nunca tentei vencer uma discussão no YouTube. Eu nunca quis colocar as pessoas dentro do meu ponto de vista. Fazer com que as pessoas pensassem como eu. O meu ponto primordial aqui no YouTube sempre foi o de registrar meus pensamentos. Fazer uma espécie de diário aberto. Porque eu antes de fazer vídeo, eu já escrevia o que eu pensava. Eu escrevi durante desde 2004. 2004 a 2006, 2007. São uns 3 ou 4 anos, não sei, escrevendo diários. Escrevendo o que eu pensava. E eu adorei a experiência. Eu gostei muito mesmo, cara. Desde 2006, 2004 a 2007, mais ou menos, 8, eu escrevi diários. Depois eu comecei a gravar, fazer tipo uma espécie de diário falado com o meu MP3 player, né? E registrar o que eu estava pensando já foi, vamos dizer assim, um passo à frente. E depois eu comecei no YouTube. Pra mim isso é vital, é uma coisa que eu simplesmente tenho que fazer, entendeu? É uma coisa que eu tenho que fazer. Mas no YouTube, pela primeira vez, foi algo público. Vamos dizer assim, foi algo que eu deixei público, né? O que eu estava pensando. Agora, por que eu sinto necessidade de fazer isso? Eu sinto necessidade porque eu notei, desde a época em que eu escrevia, que nós mudamos constantemente. E nós não temos noção dessa mudança. Nós não notamos o quanto nós mudamos a cada dia. E às vezes eu notava que isso ocorria de forma assustadora, cara. De forma assustadora. Sim, eu simplesmente não acreditava, velho. O quanto nós mudamos, assim, o quanto era caótico a nossa mudança de opinião, de o modo como nós nos sentimos, cara. E tipo, eu deixo para vocês fazerem a mesma experiência, cara. Vocês escrevam ou falem como estão se sentindo e vejam uma semana depois. É simplesmente assustador. Simplesmente não dá para ter uma noção dessa experiência sem participar dela. E quando você tem uma espécie de registro, seja ele de que forma for, sobre o que você está pensando, a forma como você está se sentindo, as coisas em que você está envolvido, quando você tem essa espécie de registro,
fica muito claro para você mesmo como você muda com o tempo, como suas opiniões mudam, como seus sentimentos mudam, como sua visão de mundo muda. E eu vi que primeira coisa eu notei logo de cara que dizer que nós somos vamos dizer assim, que nós somos, como eu poderia dizer, íntegros de alguma forma, não é algo tão verdadeiro. Integridade é algo para bem poucos. Eu acho que você conquista a integridade. A maioria das pessoas ela tem uma psique, uma mente totalmente despedaçada. Nós absorvemos opiniões e sentimentos. Muitas vezes são contraditórios entre si. Você puxa uma coisa de uma pessoa, puxa uma coisa de outra, as coisas simplesmente não batem entre si, mas você absorve tudo. Então, você tem uma ilusão de uma integridade mental. Você tem uma ilusão de uma integridade mental em que você pensa que você tem um corpo de pensamentos e sentimentos íntegros, que você é uma pessoa só, vamos dizer assim. Quando não é, cara. Nós mudamos. Nós mudamos constantemente. Nós mudamos com a maré. E as pessoas não venham dizer que isso é por causa de idade, que pessoas jovens são assim. Caralho, porra nenhuma, meu irmão. Não importa se você tem 40, 50, 70, 80 anos. Pessoas mudam com a maré. Basta haver algum evento na vida delas realmente significante. Aí você vai ver o quanto elas mudam. Vou fechar a janela aqui, galera. Isso aí, essa dizer, eu me tornei uma pessoa adulta, madura, e hoje eu tenho integridade no meu cu, velho. Tá entendendo? Você tá mentindo pra você mesmo, velho. Integridade é uma coisa dificílima de pensamento. Você ter um corpo concreto, íntegro, de visões. E mesmo assim, senhores, eu não sei nem se isso seria interessante. Porque, para mim, a mudança ela faz parte da evolução. E mesmo que você diga, não, e tal, ficar pulando de galho em galho, ficar mudando de opinião. Galera, às vezes nós nos apegamos a opiniões muito erradas, nós nos apegamos a visões de mundo, nós não queremos deixá-las, porque às vezes nós pensamos que se nós deixarmos essas visões de mundo, nós estamos confirmando que nós estávamos errados anteriormente. Então, só para não confirmar que você estava errado anteriormente, você segura aquela merda, mesmo que seja uma merda. E eu fiz vários vídeos aqui falando dessa falsa pretensão e maturidade em idade adulta. De pessoas que se acham que estão mais maduras, pessoas que acham que estão mais sérias ou que sabem mais da vida, porque atingiram uma determinada idade, passaram por determinadas experiências. Galera, me faça rir, velho, eu não engulo isso. Agora eu vou dizer, porque eu não engulo. Aliás, eu cheguei aqui no YouTube já armado. Por quê? Porque desde a faculdade de filosofia, eu já tinha visto isso lá. E tipo, se eu já tinha visto isso lá no curso de filosofia, aqui no YouTube, galera. Entendeu? Eu vou falar, na época em que o discurso filosófico apareceu na Grécia, eu tinha que falar isso. Existiam duas formas de discurso antes do discurso filosófico, certo? Existia o discurso poético e o discurso sofista, senhores. E o discurso poético já está dizendo, vamos dizer, as epopeias, os mitos, Homero. Aliás, os gregos eram ensinados dentro do discurso poético. Através de poesia que eles aprendiam história. A história deles era mitologia, vamos dizer assim. Eles viam a mitologia, eles viam Homero como se aquilo fosse realmente a história deles. Eles realmente acreditavam que tinham sido criados pelos deuses, que eles eram descendentes de heróis e tal. Isso é o discurso poético. Aliás, tem até um livro chamado Paideia,
A formação do homem grego. Vocês vejam aí, vocês verão lá que a formação do homem grego inicialmente está em Homero, na poesia. Poesia não tem nenhum tipo de obrigação com a verdade, vocês sabem disso. Então, o primeiro discurso é o discurso poético, o discurso das musas. As pessoas se educavam por ele. As pessoas absorviam o discurso poético. Era o discurso poético que dava a noção de historicidade delas. A realidade deles vinha da poesia. E depois veio o discurso sofista, senhores. E sofistas, eu não vou explicar aqui por menor. Senhores, vocês se quiserem dar uma olhada aí no Wikipedia, vocês nunca ouviram falar. E discurso sofista, as pessoas que eles eram treinados para discutir entre si, para defender argumentos, mas não para buscar a verdade. Por exemplo, eu vou dar o descendente direto dos sofistas, os descendentes diretos dos sofistas são os advogados. O advogado ele tem a obrigação de defender o ponto de vista dele, mas ele não está buscando pela verdade em si. Vocês entendem mais ou menos, né? Por isso todo mundo odeia advogados. Não, que o advogado não, são mentirosos e tal. Senhores, é porque a obrigação do advogado é defender o ponto de vista dele. É defender aquela visão, é defender aquele aspecto até as últimas consequências. Vamos dizer, dois advogados, você tem guerras de pontos de vista. Eles não discutem entre si simplesmente para alcançar a verdade. O advogado ele tem a obrigação de defender o cliente dele. É totalmente diferente. Então, na época que a filosofia apareceu, existiam poetas e existiam sofistas. Sofistas estavam envolvidos na política. Inclusive, os advogados são descendentes dos sofistas, porque na época da Grécia Antiga, os pais, exatamente como a aristocracia fez aqui em tempos modernos, os pais pegavam os filhos e mandavam eles estudarem com os sofistas. Exatamente como a nossa aristocracia, centenas de anos depois, milhares, senhores, pegava seus filhos e mandavam para o curso de direito, porque ter um advogado na família seria algo útil para defender, né? Porque as cidades gregas, enquanto elas estavam em guerra entre si, isso deixava elas fracas, entendeu? Então, os orientais, os persas, sempre estiveram à porta. Se as cidades gregas continuassem brigando entre si, possivelmente eles seriam dominados. Então o que eles fizeram? Eles se juntaram, as várias cidades gregas se juntaram e disseram, olha, é melhor que a gente se junte, que a gente pare de guerrear entre si, que nós começamos a nos unir, vamos dizer assim, em um grupo, formar a Elade. E para que eles se unissem entre si, eles deveriam defender argumentos, não mais guerrear entre si. Eles deveriam não mais guerrear entre si, defender argumentos, discutir. Então houve a necessidade, senhores, dessas pessoas, que seriam os tataravós dos advogados, dos políticos, senhores, das pessoas, os sofistas. Mas como eu digo, essas pessoas, eles não têm obrigação com a verdade. Porra, meu café vai esfriar de novo. Essas pessoas não têm nenhum tipo de obrigação com a verdade. A obrigação do sofista é defender o ponto de vista dele até as últimas consequências. E existe várias, vamos dizer assim, várias técnicas que os sofistas desenvolveram para defender um ponto de vista, mesmo que ele estivesse errado, mesmo que ele não estivesse condizente com a verdade. Nós até hoje dizemos são sofismas, né? Nós dizemos, você está usando de sofística, mas senhores, isso é uma técnica de argumentação. O objetivo dela é vencer o argumento, o objetivo dela é ridicularizar o oponente. Isso aqui não é uma busca pela verdade. Aí é que está, depois do discurso poético, depois dos poetas, depois dos sofistas, aí apareceram os filósofos.
E uma das maiores, uma das tarefas que Platão colocou para si inicialmente foi diferenciar a filosofia dos discursos que existiram antes dela. Então, muitos diálogos de Platão, você tem poetas e tem sofistas como personagens. Porque a imagem de Platão, do filósofo, é a imagem de Sócrates, né? E Sócrates é o filósofo. Sócrates ele não é um poeta, Sócrates não é um sofista. Sócrates é um amante da sabedoria, Sócrates conversa com essas pessoas, mas o objetivo de Platão em fazer isso é fazer com que as pessoas entendam que o discurso filosófico, esse sim, é uma busca pela verdade. Não a poesia, não a sofística. A filosofia é um discurso diferente, que usa de lógica e que realmente busca pela verdade. Não é simplesmente uma defesa de argumentos, não é simplesmente uma defesa de ponto de vista, não é simplesmente uma guerra argumentativa. É uma busca pela verdade em si, seja isso o que for. E logo que a filosofia apareceu, os sofistas eles zombaram dos filósofos. Eles disseram, ó, vocês buscam pela verdade, a verdade é uma fraude. A verdade é uma mentira. De onde é que vocês tiraram essa abstração chamada verdade? Principalmente quando essa verdade busca por coisas tão abstratas como beleza ou bem, senhores, a honra, entender o que essas coisas são, a virtude, o vício. E os sofistas eles riam dos filósofos, até porque os sofistas eram os professores da juventude, como eu digo, era mais ou menos como a nossa aristocracia pegava os filhos e mandavam eles estudar para que eles fossem argumentadores, fossem advogados. Na época da Grécia Antiga, os filhos da aristocracia iam estudar com os sofistas para aprender as técnicas deles, para vencer um argumento sempre. E os sofistas olhavam para os filósofos e a imagem do filósofo é de Sócrates. Sócrates é pobre, é fudido, é lascado. Ele vive praticamente na rua. Ele come porque muitas vezes os outros dão comida a ele. E até os dias de hoje, cara, até os dias de hoje a imagem do filósofo mendigo permanece. Até os dias de hoje. Aí existem as pessoas que dizem eu busco pela verdade. Mas agora eu realmente me pergunto quanto os sofistas estavam corretos. Eu me pergunto o quanto os sofistas realmente estavam. Será que existe isso chamado verdade? E eu vou dizer o seguinte, eu não posso dar uma resposta aqui, galera. Eu não posso dar uma resposta aqui, uma resposta cabal. Dizer, olha, eu luto pela verdade, mas senhores, os senhores sabem que eu odeio heróis. Eu odeio pessoas que se colocam na posição certa automaticamente e que dizem, olha, eu estou buscando pela verdade, eu estou na posição certa, eu sou forte, destemido e virtuoso. Galera, eu não engulo essa merda. Tá ok. Eu não engulo isso. E talvez algumas pessoas digam que eu sou infantil demais para a idade que eu tenho. Senhores, eu tô me fudendo para isso. Porque talvez a única coisa boa que tenha ficado do curso de filosofia foi porque eu não engulo o que essas pessoas dizem. Eu não engulo o que pessoas que buscam pela verdade e pela virtude, senhores, pessoas que se colocam nos lugares certos da verdade e da virtude, senhores, pessoas que se auto-qualificam como nobres, verdadeiros e destemidos, virtuosos. Eu não engulo o que essas pessoas dizem. E muito menos eu quero fazer alguma coisa, levantar o dedo para parecer com elas. Então, eu tinha que falar isso aqui, dessa diferença.
Porque, imagine, se eu já vim com esse, vamos dizer assim, com esse formato, se eu já vim com isso do curso. Então eu cheguei aqui no YouTube, cara, quando eu comecei a fazer os vídeos discursivos, eu já sabia disso. Eu já estava armado, senhores. E as pessoas dizem, tal, tem a filosofia, depois da filosofia apareceu esse negócio, nós chamamos de ciência. E a ciência ainda coloca mais ênfase ainda nisso que chama de verdade. Senhores, vocês acham que ciência... vocês acham que ciência é a busca total pela verdade, pela objetividade, pelo fato em si? Os senhores leiam um livro chamado As Estruturas das Revoluções Científicas. Ok. E vocês verão que cientistas não são como vocês veem nos filmes. Cientistas, senhores, são seres que têm egoísmo, cobiça, como qualquer outro. E muitas vezes modelos de estruturas, visões de mundo, elas permanecem por muito tempo. Mesmo que os dados não se encaixem mais naquela visão de mundo. Os cientistas, eles continuam. Cientistas, eles não são revolucionários. Muitas vezes a estrutura, a visão de mundo, senhores, não condiz mais com os dados que eles recebem. Mas eles preferem modificar os dados ou simplesmente não olhar para eles para continuar com a estrutura. Leiam a estrutura das revoluções científicas, senhores. Vocês têm uma ideia do que é isso. Cientistas, senhores, são seres que precisam comer e beber. Senhores, eles precisam de casa e comida. Ok, eles precisam manter seus empregos. E a grande pergunta aqui é: quem mantém os empregos? Quem paga para essas pessoas estudarem? E se essas pessoas que pagam para essas pessoas pesquisarem, estudarem, desenvolverem, essas pessoas têm que receber alguma coisa em troca. Então, muitas vezes os dados que os cientistas conseguem, eles não estão de acordo com o empregador, com quem paga o salário deles. Eu coloquei ênfase aqui porque eu digo que o pesquisador individual, o cara comum como eu e você, o cara que faz sua pesquisa individual, ele é muito mais, para mim, isso é muito mais importante do que pesquisas, do que a ciência, o cânone da ciência. Então, eu acredito que ciência é tudo que nós temos. É óbvio. Ciência é tudo que nós temos. É a nossa forma de conhecimento mais avançada. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos seres estúpidos, imbecis, egoístas e vaidosos que nós somos. E ciência, senhores, ciência, a grande bomba, ciência é algo feita por seres humanos. Ciência é feita por seres humanos. Seres humanos são egoístas. E para um ser, muitas vezes, mesmo cientistas, eles assumem a posição de sofistas. Eles defendem os argumentos deles até as últimas consequências, simplesmente porque são os argumentos deles. Muitas vezes cientistas se colocam em grupos que parecem partida de futebol. Eles defendem, senhores, eles defendem. Eles não há uma busca da verdade em si. E pelo menos a experiência individual que eu tive é que o universo, esse termo abstrato, é algo infinitamente multifacetado. É algo que comporta infinitas visões, abordagens. E dizer que há uma espécie de visão oficial, simplesmente porque ela está de acordo com o cânone da ciência. Senhores, eu estou me fudendo para isso.
Agora é óbvio que se você quer pagar para um mod adolescente, dizer a eles que você está buscando pela verdade, que você tem uma visão de mundo condizente com esse termo abstrato chamado realidade, você faça isso. Existe um monte de otário, imbecil que vai acreditar nas suas palavras. É bom para você, mas eu não. A minha vivência pessoal, senhores, é o que vale. Ok, agora isso vale para mim. A sua vivência talvez tenha valor para você, o que seja. Tá ok. Então, senhores, é por isso que eu não me envolvi. Aliás, eu me envolvi muito, mas pelo menos assim, eu não tive, vamos dizer assim, disposição. Eu não tive mais disposição para discutir, senhores. Porque eu já sabia disso desde o curso. Eu vi pessoas na academia. Essas pessoas são extremamente egoístas, arrogantes, vaidosas. Agora, se isso ocorre dentro da academia, imagine aqui dentro do YouTube. Me faça rir. Me faça rir. Tá ok. Então, muitas pessoas ainda têm essa imagem. A imagem de Sócrates é muito parecida com a imagem. Aliás, a imagem de Jesus Cristo é muito parecida com a imagem de Sócrates. Várias pessoas já notaram isso. Por quê? Porque Sócrates foi um cara que morreu pela verdade. E ele foi morto pelo Estado. Ele foi morto pelo Estado porque ele estava corrompendo a juventude. Não é isso? E tinha aquelas pessoas que acreditavam nele, ele estava corrompendo, na visão dos chefes da cidade, ele estava corrompendo a juventude. Ele estava indo contra a ordem e ele aceita morrer. Ele vai, ele toma o veneno e ele morre como um herói. Buscando, senhores, pela verdade. Galera, mais uma vez, isso é a visão que ficou. Ninguém, senhores, ninguém é totalmente desprovido de egoísmo, vaidade e arrogância. Ninguém é como Sócrates. Ok, isso é um personagem. Isso é um personagem heróico. Só que ele é um herói filósofo, ele é um herói dentro da filosofia. Mas ele ainda é um herói. Então, ele aceita morrer pela verdade. Ele não leva em consideração a vaidade, senhores. Por isso que ele é um mendigo. Ele busca única e exclusivamente pela verdade. Senhores, isso é um personagem. Pessoas em discussões, pessoas levam em consideração cobiça, vaidade e egoísmo. Essas coisas fazem parte, porque nós somos humanos. E talvez eu seja muito infantil em muitas coisas, cara. Mas eu não sou infantil o suficiente para acreditar em heróis. Ok. Então, senhores, mais um vídeo longo e chato. Um Pac-Man Master 9. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.